tudo é possível. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite de culto, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo por nós, Pai. Por esta igreja, por tudo, por cada irmão aqui, Senhor, por cada família. Te agradeço, Senhor, que se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Mas nós estamos aqui porque um dia aquele sangue na cruz do Calvário foi derramado em favor de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. E agora, através da Tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, esteja conosco agora também através da palavra. Que seja o Senhor liderando, tomando o controle de tudo aqui, Senhor. Eu preciso da Tua ajuda, da Tua unção. A igreja aqui, Pai, precisa da Tua unção através da palavra, para nós compreender, Senhor, cada dia e nós encaminhar em Tua presença. Pai, fica conosco e nos abençoa, Pai. Unge, Pai, a cada ouvido que está aqui nesta noite, cada um que está assistindo, Senhor, que o Senhor abra o entendimento, ó Pai, e venha trazer as bênçãos do céu para cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 3. Vamos ler aqui, do 1 até o versículo 8. Quero ler. Glória a Deus. Então diz assim a palavra: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Vocês fiquem à vontade. Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre um assunto, muitos já pregaram sobre esse assunto, mas eu quero falar da minha maneira, a maneira que Deus colocou em meu coração de falar. E eu vou ler a Bíblia também, vocês pois podem me acompanhar. Então eu quero falar sobre equilíbrio. E a palavra equilíbrio, antes de eu falar alguma coisa aqui, a palavra equilíbrio, algumas coisas se referem a equilíbrio. Temperança, moderação, autocontrole, autodomínio. E diz assim que também é uma virtude, o equilíbrio. E é o fruto do Espírito Santo, que traz o resultado quando a gente vai à presença de Deus, né? Então Deus toma o controle, Ele equilibra as coisas, né, para nós. Também, falando do desequilíbrio, né, fala que o desequilíbrio é a falta de harmonia
instabilidade emocional. Isto é a pessoa que não tem equilíbrio, então ela tem um desequilíbrio, né? Então, e o desequilíbrio na pessoa é uma falta de harmonia, né? A pessoa não está bem, é uma instabilidade emocional, né? A pessoa está desequilibrada emocionalmente, não raciocina, e é feijão com arroz, e tem sopa, e aquilo é feijão e arroz, e a pessoa está fora, não está bem de si, né? É uma pessoa que está desequilibrada. Mas vamos lá. Irmãos, então, equilíbrio. Eu estava pensando sobre essa palavra, e pensei muitas vezes, mas não vou falar tudo aquilo que eu imaginei ser, mas eu quero trazer para o lado natural, nosso, família, igreja, eu, você, no dia a dia. O equilíbrio. Você sabe que eu estava pensando aqui, antes de eu entrar aqui na Bíblia e na mensagem, que dentro de uma casa tem que ter um equilíbrio. Às vezes nós pensamos, aqui irmãos, vamos falar eu e você, entre irmãos aqui, as irmãs não, entre homens aqui. Às vezes nós, irmãos, pensamos que somos o mandante da casa, pensamos e agimos como o chefão da casa, como o rei, como aquele, eu sou o que mando nessa casa, eu sou o tal dessa casa, eu sou o fulano dessa casa. Mas Deus não fez assim nós. Deus, veja como foi Deus. Deus equilibrou as coisas, Ele colocou uma companheira ao lado do homem. Então, trazendo para o nosso lado natural, irmãos, a companheira, ela equilibra o lar. Porque, assim, tendo o homem como cabeça, que a Bíblia diz que o homem é o cabeça, não o chefão, o mandante, ou aquele, né? Mas o homem e a mulher, quando eles estão juntos, guiando os filhos, a família, é um equilíbrio, é Deus no controle, tomando o controle, agindo dentro daquela, vamos dizer assim, daquela harmonia dentro do lar. Agora, quando é só o homem mandando, veja, é complicado. Até eu posso dizer, por experiência que eu vi aí fora, às vezes, irmãos, de tanto que o homem é mandão, eu vou dizer porque eu conheço pessoas aí fora, não do nosso povo aqui, que a mulher tem receio de falar alguma coisa ou de pedir alguma coisa, porque o homem se torna ele, o chefe, né? Então, a mulher tem medo, não é assim, não é dessa forma, né? E eu conheço algumas pessoas fora que são assim. Eles, não, lá em casa comigo é assim, é preto no branco, em outras palavras, né? Não, mas Deus deu a nossa companheira, a nossa esposa. E você já notou que quando as coisas estão em harmonia, estão ali, as coisas andam equilibradas. Né? Temos dificuldade, como todas as famílias têm, mas as coisas com Deus equilibrando o casal, os filhos vêm junto. E depois Deus se compromete, se encarrega de fazer o resto. Assim é no namoro, no nosso trabalho lá, quando temos que fazer alguma coisa, né? O chefe diz, o nosso chefe lá, fulano, tu faz assim, dessa forma. Você tem o teu pensamento, você sabe como é que aquilo vai render, como é que aquilo tem que ser, né? Então você coloca o teu parecer, olha, eu acho que talvez assim, vamos fazer assim, dessa forma e vai dar certo. Quer dizer que vai equilibrando as coisas, porque só o chefe dizer e tu não opinar, eu não opinar, não dá o nosso parecer. Olha, meu amigo, eu acho que vamos fazer um pouquinho aqui dessa forma, que vai encaminhar melhor ainda as coisas, né? Então, veja, que para tudo tem um equilíbrio, a harmonia acompanha junto isso, né? E assim vai as nossas vidas, né? Diante de Deus, né? Quando nós estamos bem com Deus, estamos ali, Deus está trabalhando, é porque há um equilíbrio emocional, espiritualmente falando, que o Espírito Santo traz sobre nós e ele nos mantém equilibrado, não é? Nós não caímos nem para a direita e nem para a esquerda, nós ficamos ali. Não, Deus disse que é assim, eu vou esperar aqui, dessa forma, dessa maneira, porque Deus é como eu estava lendo e pensando ali, nós temos
o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Isaías 6, quando aqueles homens batiam, aqueles serafins batiam as asas, estavam mostrando o Antigo e o Novo Testamento, 2 asas, mas tinha um ser no centro daquelas 2 asas, né, que equilibrava, né, não deixava a asa cair né, só de um lado, o ser controlava aquela situação. E assim é Deus. Jesus está no centro da nossa trajetória, da nossa caminhada, e nós conseguimos bater as 2 asas, o Novo Testamento e o Velho Testamento andando juntos, porque é Deus que está equilibrando todas as coisas por nós. Porque se fosse olhar no lado religioso, nós sabemos que tem religião que só anda com o Velho Testamento, não usa o Novo Testamento. E nós sabemos que outros só gostam do Novo Testamento, não tem o Velho Testamento. Então assim é. E Deus faz o que? Deus fez o que? Deus fez nós agir com as duas asas, o Novo e o Velho Testamento, e nós vamos voando e vamos praticando aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém, irmãos? Então isso é uma pessoa equilibrada em Deus, né? Ela não cai, não vai para a direita, não vai para a esquerda. Aí eu creio dessa forma, eu creio naquela. Eu não gosto desse pastor, eu não gosto daquele pregador. Não, Deus te coloca eu e você no centro. Ele equilibra as coisas e é da maneira dele, né? Não é eu, não é você, é Ele. É Ele, todas as coisas, tudo que foi feito, que está sendo feito, é Ele. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que Deus seja louvado. Eu anotei algumas coisas aqui que alguns pastores, numa reunião que nós tivemos de pastores, eu anotei algumas coisas assim, né? E assim, ó, devemos ser humildes aonde? No exterior. Como a gente sempre fala aqui, não é que nós temos que ser humilde, não quer dizer que tu tenha que andar todo sujo, tudo esfarrapado, tudo, né, de qualquer jeito. Ser humilde no exterior. A humildade que está no espírito do homem, do lado de dentro, né? Então é isso que faz a humildade, né? As coisas vão encaminhando de acordo com aquilo que Deus requer, né? Deus equilibra todo. Temos que ter paciência. Agora aqui que vem, irmãos. Olha, pensa um pouquinho. Temos que ter paciência com Deus para passar os processos planejados por Deus. E tem pessoas que não têm paciência. Não estou falando dessa paciência natural. A paciência espiritual, né? Não, é para já, é para ontem. Quer que Deus opere já, quer que Deus salve já. Eu levei a mensagem para o fulano que Deus vai salvar, vai ser hoje. Não, Deus trabalha da maneira dele. Deus é paciencioso. Deus sabe como agir e nós temos que trabalhar dessa maneira, como Deus quer. Deixar Deus trabalhar da sua maneira. Temos que ter essa paciência em Deus e esperar em Deus, né? E nós vamos prosseguir, né? E a nossa natureza, né, ela vai se renovando. Conforme os processos que Deus encaminhou para nós, a nossa natureza vai renovando. Tudo vai se renovando em nossas vidas. Eu e você pensar no que nós éramos alguns anos atrás, muitos anos atrás, né, e o que nós somos hoje, veja como Deus teve paciência com nós, né? Olha o Carlos lá, antigamente lá, quem me conheceu. Olha como Deus teve paciência comigo. Como Deus tem paciência com seus filhos. Então, e assim é eu e você, irmão. Temos que ter paciência um com o outro. Mas o fulano falou uma palavra. Tenha paciência, tempo de Deus. Deus, daqui a pouco, Deus dá uma palavra de amor. O irmão falou uma palavra, agora veio como um bálsamo, como um remédio, aquilo acalmou, né? Então vamos ter paciência. Deus teve paciência para nos trazer a salvação, para mostrar o Evangelho. Vamos ter paciência no Senhor Jesus Cristo, né? E confiar nele, né? Confiar, né? Não ficar uma pessoa desequilibrada, desconfiar de Deus. Vamos confiar em Deus, né? Vamos confiar que Deus vai fazer todas as coisas por nós. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Então agora eu vou ler um pouquinho da Bíblia, se vocês querem ler junto comigo.
É tudo que eu vou falar a respeito do Evangelho, e é a Bíblia Sagrada, eu vou citar. Então vamos lá, irmãos, se vocês querem me acompanhar, Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Eu tenho pedido para Deus me ajudar na pregação, nesse sentido aqui, para que eu possa usar bastante a palavra, bastante a Bíblia, citar a mensagem, mas usar bastante a Bíblia, ler a Bíblia com vocês, enfim, é isso que eu tenho pedido para Deus me ajudar, me capacitar para isso, E aos pouquinhos Deus vai, como eu disse, vou esperar no Senhor com paciência e Deus vai fazer, eu creio. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim, estou falando sobre o equilíbrio. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja só, irmãos, o conselho, do qual todo o corpo, eu e você, somos o corpo de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja, irmãos, que preciosa palavra é essa, Como que Deus está trabalhando com nós, Esse corpo, está moldando esse corpo em amor, em sabedoria, e capacitando os seus filhos, é Deus, Porque eu sempre falei e digo que o que eu falo, o que eu tenho aqui nem é meu, porque eu não sabia nada disso, não sei, mas o que eu tenho, eu aprendi, foi de Deus, Então Deus tem tido paciência comigo e tem me ajudado, tem ajudado você, os nossos problemas, nossas dificuldades, mas Deus tem paciência e tem nos capacitado, e nós somos um corpo e estamos crescendo, ligados, nessas juntas, juntas ali, crescendo em amor. Isto é o equilíbrio que Deus está colocando em nós, para nós não cair para lado nenhum. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Vamos lá, eu vou demorar um pouquinho para achar aqui, irmão, mas eu marco e acabo perdendo aqui as Eclesiastes capítulo 3. Vamos lá. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Só um pouquinho aqui, irmãos. Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus. Então diz aqui. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8. Diz assim, então. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Veja, irmãos, e nós às vezes passamos por isso no versículo 4, E às vezes tem momentos, irmão, que nós, é só choro diante de Deus, porque a coisa não é fácil, você sabe, você se conhece, eu me conheço, você sabe quem é você. E há momentos que nós, Senhor, eu não aguento mais, e a gente clama, pede ajuda de Deus, porque é o tempo, é aquele tempo difícil, Senhor, tanta coisa na minha vida agora, isso, há problema, é tanta coisa,
E agora no 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então veja, irmão, isso falando no natural que nós passamos aqui, né? Porque são tempos que nós atravessamos nessa dimensão. Nós vamos ter esses tempos aqui. Vai ter tempo que nós vamos ter que ficar calado, né? Não vamos deixar Deus falar, deixa Deus. Tempo que nós vamos falar, porque Deus disse que é o tempo de nós falar, é o tempo de nós amar, né? Às vezes estamos ali naquele jeito, né? Aí chegou o tempo de amar. Oh, tanto choro, tanta lágrima. E agora chegou o tempo de amar, né? Amar a Deus, amar o próximo, a família, amar o lar, né? Nós temos que amar o nosso lar, amar o nosso companheirismo cristão aqui. Nós temos que ter esse tempo de amar uns aos outros. Embora que, eu sempre digo assim, irmãos, e as irmãs vão concordar comigo, que o homem ele é mais duro nessa parte. O homem não expressa que nem a mulher. O homem já é mais calado, não é que ele é desconfiado. Deus fez o homem dessa maneira. É o jeito, por isso que eu digo que é um equilíbrio. A mulher já é mais aberta, ela já é romântica, ela já é mais... O homem já é um pouquinho mais, né, ele fica com os pés no chão, ele já, vamos dizer assim, ele olha mais, um pouquinho mais além, né? Mas não é que ele não ame, ele ama. Nós amamos nossos companheiros, não é verdade? Amamos nossos filhos, nossos netos. Mas a natureza do homem é diferente da natureza da mulher, né? Desde quando nasce lá, né, irmão Vantuir? Nasce os netinhos, né? Daí a gente se derrete, né? Porque essa parte nós... mas o homem é o coração duro, mas quando nasce os nossos netos, a gente se derrete, né? A gente vê os frutos, né? Vê as gerações vindas. Glória a Deus, né? Esse é o nosso tempo. Agora vamos ler aqui em Provérbios. Eu vou ler bastante no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Provérbios, eu vou ler aqui, capítulo 15. Estou falando sobre o equilíbrio. Provérbios, capítulo 15, no versículo 13 ao 15. Agora aqui está, irmãos, aquilo que eu estava falando sobre o coração. Olha, o coração alegre aformoseia o rosto. Quando a pessoa está alegre, quando você, né, irmão, eu gosto do irmão Vantuir, que ele não esconde o riso, né? Eu já sou um pouquinho mais fechado, né? Tem irmãos que, se tu falar uma palavra para mostrar os dentes é rápido, né? E eu já sou um pouquinho mais, não é que seja desconfiado, mas o meu jeito de ser assim, mas se precisar dar uma gargalhada, nós podemos sair fora da linha, quem diz outro, né? Mas é assim mesmo, né? Então, o coração alegre aformoseia o rosto, né? O rosto fica feliz. Aquela irmã está feliz, veja o rosto dela. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Veja. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o o de coração alegre tem um banquete contínuo. Veja, irmãos, que palavra preciosa, né? Por isso que nós somos cristãos felizes, né? As pessoas olham para nós e não dão muito valor para nós, né? O irmãozinho lá, fulano lá, tu vê, chinelo de dedo lá, mas nós estamos olhando um lado externo, mas no interior nós temos um valor imenso.
que esse mundo não pode pagar. E quando nós olhamos um para o outro, nós olhamos assim, como disse o profeta, que 10 mil mundos de prata e ouro não pagam o que Jesus fez. Quando nós olhamos para o irmão, para a irmã, nós vemos o valor que nós temos diante de Deus, né? E que o mundo não dá isso para nós, né? Lá no tabernáculo tem um povinho lá, uns pobres lá. Ei, nós somos ricos, nós somos cheios da graça de Deus, porque mais riqueza que isso, né? Eles olham, um povo pobre lá na igreja de Erechim, mas nós olhamos um para o outro e dizemos, irmão, nós somos ricos, olhamos, né, a riqueza, estou falando da riqueza interior, né? Meu Deus, né? Mas é assim, por isso que o nosso coração, o nosso rosto demonstra o que está em nosso coração, né? Somos alegres, amém? Você é alegre por servir a Deus? Amém, eu também sou alegre, né? Provérbios capítulo 16, vamos ler aqui. No versículo 19 ao 21, que diz assim, veja como Deus faz as coisas. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com o soberbo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Foi o que nós fizemos, né? E o que confia no Senhor será... Amém, viu? O sábio de coração será chamado... Aí, irmãos, olha só, você é prudente. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, aqui está, irmãos, como Deus faz as coisas. Deus equilibra as coisas para os filhos dele, né? Não deixa um mais embaixo, outro mais em cima. Não, nós somos todos iguaizinhos assim. O Deus olha assim, ele não vê um aqui, outro ali. Não, ele vê, lá os meus filhos, aqueles são os meus filhos. Ele não está olhando assim, o irmão lá tem uma casinha pobre, o outro tem uma casona. Não, ele, olha lá, são todos iguais, olha lá, né? A casinha do irmão é simples lá, mas Deus olha assim, que casa bonita, olha lá, tem um banquete, olha lá, que cor bonita. Mas o mundo olha, uma casinha humilde daquela, mas Deus vê diferente, hein? Como o faraó olhava naquela janela, aqueles escravos lá, E na mesma janela que Moisés olhou, ele disse, olha lá os meus irmãos aqui, Ele olhava diferente, o olhar de Moisés era diferente, né? O olhar de Faraó era uma coisa, mas o olhar de Moisés era o olhar de Deus, olhando para o seu povo. E assim é Deus, olhando para nós nessa noite, irmãos. Você não é pouca coisa, não. Você é muito na presença de Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui em Provérbios 1 e 2. Capítulo 14, 1 e 2. Aqui, veja, irmãs, isso aqui, tanto no natural agora, como no espiritual. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-a com suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Veja, irmãos, e não é os nossos dias de hoje, que as pessoas... eu acho que eu até anotei aqui, irmãos, que as pessoas, elas não têm mais o tempo de ler a palavra de Deus. Não tem. Você já parou para pensar? Não os cristãos, o mundo, as pessoas no geral. Agora, de que jeito que elas estão lendo a palavra de Deus? Você parou para pensar? Através de mim e de você, as nossas vidas. Paulo disse que nós somos cartas lidas e escritas. Somos lidas por todos. Elas não pegam mais a Bíblia e lê lá na sua casa. Elas olham. Olha lá aquela carta lá, olha o jeito que ele está andando. Olha a carta ali, servindo ao Senhor. É assim que as pessoas estão olhando. Elas não pegam mais a Bíblia para dizer assim, é verdade mesmo, o irmão citou. Não, elas olham a pessoa. Então, Paulo diz que nós somos cartas lidas, né? Como é que é?
escritas e lidas por todos. Amém? É assim que as pessoas estão lendo a Bíblia. Olhem para nós, né, irmão Mateus? Elas olham para nós, elas não estão preocupadas em olhar aqui, ó. Se tu disser assim, ó, que tu falar uma palavra aqui, amém, elas concordam, porque elas estão olhando para nós, né? Elas não estão olhando a Bíblia. Então o mundo está assim, irmãos, né? E a mulher tola, a mulher sábia que edifica a sua casa, é quando ela está dentro da palavra de Deus. Ela edifica a sua casa. Que casa? A casa espiritual. Ela edifica a sua casa, o homem edifica a sua casa. Veja como há um equilíbrio nas coisas de Deus, né? Edifica tanto a casa natural quanto a espiritual, né? Porque as duas coisas andam juntas. Agora, se a casa natural está desequilibrada, infelizmente o espiritual está desequilibrado, porque faz parte, né? Mas eu creio que os filhos e as filhas de Deus estão equilibrados na palavra, né? Porque nossa casa espiritual, né, a mulher sábia, a igreja sábia, que somos nós, o povo de Deus, os filhos de Deus na face da terra, estão edificados nessa casa, estão edificando essa casa espiritual, né? Mas as tolas aí fora estão fazendo o quê? Estão derrubando as suas casas, e depois um dia vão ter que dar conta, né, do que elas estão fazendo. Provérbios, capítulo 30. Vamos lá. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 30. Glórias a Deus. No verso 31 ao 34. Então diz assim. Provérbios. Glória a Deus. Desculpe, é o 30, é o 5 e o 6, não é o 31, é o 5 e o 6. Que diz assim, Provérbios 30, 5 e 6. Olha, veja aqui, irmãos, é o que eu estava falando sobre a casa, né? Sobre a mulher, sobre o homem, a mulher sábios que edifica a sua casa. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. E nós confiamos nele, não confiamos? Confiamos, Nada acrescente às suas palavras, é o que o mundo está fazendo hoje. O mundo, as pessoas que não querem mais nada com Deus, elas estão acrescentando alguma coisa além da palavra. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então veja, irmãos, como a palavra de Deus, ela é firme, mas ao mesmo tempo nos ensina que nós não devemos acrescentar nada do que a palavra está escrita, do que foi feito, porque nós podemos nos achar como mentiroso, Eu vou falar aqui de uma coisa aqui que você pode discordar de mim, mas tem pessoas cristãs, pessoas que seguem e que lê a mesma Bíblia que eu leio, que você lê. Você me desculpe, não estou aqui para ofender ninguém, mas não dão seus dízimos. Tá? E o que é isso? É o que a palavra diz aqui, ó. Não acrescente as suas palavras, para não se achar mentiroso. Quer dizer que tem pregador aí nas religiões que dizem que não precisa. Mas nós sabemos que um cristão verdadeiro, ele é dizimista. Ele dá o seu dízimo com alegria, não com dor. Não, meu Deus, vai me fazer falta, eu não vou dar. Não, Deus nem recebe, E Deus cobra. Às vezes demora, irmãos, não estou aqui para ofender ninguém, mas isso veio no meu coração de dizer. E Deus cobra. Então as religiões aí fora, tem pregadores, tem religião que não precisa dar o dízimo, dá uma oferta lá, nós vamos fazer isso e aquilo. Amém? Faz parte da oferta. Mas o dízimo é um mandamento, é uma coisa que está dentro da Escritura, é uma coisa que está na palavra, que nós não devemos acrescentar nada e nem tirar isso, Até o irmão Brana chega a dizer que se um pregador não estiver cheio do Espírito Santo, não for ter tudo sobre a sua vida, ele nem deve subir no púlpito, ter uma experiência com Deus, não é dizimista, não faz isso, não faz aquilo, não tem experiência, não teve uma experiência com Deus,
não deve subir no púlpito, né? Porque primeiro ele tem que ter a sua experiência, ele, Deus, e depois sim, depois ser provado, né? Para ver se ele está apto para aquilo. Vamos lá. Salmos capítulo 1, é uma passagem muito bem conhecida de todos nós, né? E eu gosto desse Salmo do número 1, porque ele me representa também, e representa você. Salmo de número 1. Olha, veja que palavra que nos ajuda. Estou falando sobre o equilíbrio. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja, é aquilo que eu estava dizendo antes, né? As pessoas acrescentam, outras tiram. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que é o que nós fizemos, né, irmãos? Nós aprendemos assim, que nós não devemos sentar onde tiver pessoas escarnecendo da palavra de Deus, falando mal das coisas de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar com isso, né? Devemos estar separados, sim. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmãos? Então veja, aqui está, irmãos, né? Quando nós fomos chamados por Deus, nós não fomos saindo dando frutos, não é verdade? Primeiro teve que ter um arrependimento, uma vida, uma nova vida, uma transformação, né? Um novo nascimento. Primeiro teve que ter essas coisas em nossa vida. Aí sim, aí nós passamos a dar frutos, a mostrar, né? Através da nossa vida, né? Mostrar quem somos nós. É os frutos do Espírito, né? Então, é isso. Deus faz as coisas perfeitas. É perfeita e ninguém pode dizer, um teólogo, um filósofo, nenhum deles pode dizer que Deus errou uma palavra sequer. Porque Deus nos colocou na linha. Deus equilibrou as coisas. Quem perverteu, nós sabemos que Satanás é o que perverteu, é o que está lutando, né, para tirar as pessoas do caminho correto. Vamos lá, ainda no livro de Salmos, de número 20. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus faz as coisas perfeitas, né? Graças a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, e graças a Deus por esse ministério, por essa igreja, por vocês, né? Eu sempre sou agradecido a Deus por vocês estar junto comigo, nós caminhando nessa batalha. Salmos de número 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ler junto esse versículo 7? Uns confiam em carro, outros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Ah, Senhor, que toda a honra, toda a glória seja para Ti, Senhor. Uns encurvam-se e caem. Mas nós, eu e você, nós nos levantamos e estamos de pé. Ei, viu? Daí ele disse: salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Então, irmãos, aqui é a oração, né, de Davi. Então, aqui está a nossa confiança, né? Nós fazemos menção do nome do Senhor e toda a preocupação cai por terra. Tudo cai por terra, porque nós colocamos a nossa fé em ação, né? Nós cremos na palavra, nós cremos porque nós sabemos que é Deus que está agindo. Aleluia, Senhor. Vamos lá, irmãos, que eu fiz algumas anotações. João capítulo 3, vamos lá, no Novo Testamento então. João capítulo 3.
Glória a Deus. João capítulo 13, no versículo, agora sim, no versículo 31 ao 34. Veja o que João está dizendo aqui, ó. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, né? As pessoas que são daqui, elas só sabem falar daqui, né? Porque elas não têm um novo nascimento, então elas só falam daqui, é só desse mundo. Aquele que vem do céu é sobre todos, o Senhor. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho, ó. E aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você aceitou esse testemunho? Amém, né? Eu aceitei. E nós testificamos agora que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala o quê? As palavras de Deus. Amém? Olha que lição, irmãos. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aqui está, irmãos, no versículo 34. Então, volte aqui um pouquinho, no versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, que é os filhos de Deus, eu e você. Aquele que aceitou o povo do Senhor, aonde estiver seus filhos nesta noite, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, irmãos, aqui está. Ninguém pode dizer, como eu disse, Deus fez tudo perfeito. E as suas testemunhas são perfeitas porque elas estão falando que Deus é verdadeiro, que a palavra é verdadeira, que o Espírito Santo é verdadeiro, que os dons são verdadeiros, que tudo é verdadeiro, que tudo provém de Deus. Glória a Deus, né? Agora aqui, 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler aqui uma passagem que eu anotei também, falando sobre o equilíbrio, né? Como Deus está equilibrando as coisas para nós, não deixando nós ir para um lado e nem para o outro, nos colocando no centro. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3 até o 6, eu vou ler. Olha, aqui veja, irmãos, o que Paulo está falando é o que está acontecendo nesses dias aqui, Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem, está encoberto. Eu não tenho o que fazer, né? Os que se perderam, o evangelho está encoberto, não tem mais o que fazer. Nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha, veja, irmãos, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, né? Que coisa preciosa uma palavra dessa. Embora que às vezes na hora a gente ouve aqui, lê, às vezes aqui na hora a gente para pensar um pouquinho e espera em Deus, né? No outro dia Deus te leva de volta naquela escritura e abre um leque daquilo que você pensou e te mostra o que é, né? Então, aqui está o equilíbrio, irmão. Satanás está fazendo o quê? Lutando para cegar as pessoas, para elas não verem o evangelho, não verem a mensagem de um profeta como nós temos hoje. Satanás está lutando. Mas graças a Deus que nós conseguimos, pela graça de Deus, Deus trabalhou em nossos corações, nós conseguimos ver que tem uma mensagem, que tem um profeta. Nós conseguimos ver que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro, o lava-pés, tudo foi Deus.
né? Nós conseguimos ver, mas tem pessoas, irmãos, que você parece que dá vontade de pegar a Bíblia e botar dentro da cabeça delas, né? Não sei, você quem sabe já teve uma experiência, irmão, eu já falei com, meu Deus, fiquei, vamos dizer assim, 4 horas falando com a pessoa e deu vontade de abrir a cabeça dela e botar a Bíblia dentro, porque não consegue ver, irmão. E você notou, irmão, quando Deus falou comigo e com você? Onde que Deus não abriu a nossa cabeça, aqui, ó, rascou, abriu aqui, a Bíblia entrou para dentro e derrubou, né? Então, irmãos, é assim, né? Você sabe o que eu quero dizer aqui. Graças a Deus que Deus nos deu o entendimento, essa luz divina brilhou em nós, e nós estamos aqui com defeito, com falhas às vezes, né? Mas nunca desistir, irmãos, nunca, não pense em desistir. Eu tenho falha, não desista, deixa o Evangelho trabalhar, deixa que Deus é paciencioso, como eu falei, deixa Ele trabalhar comigo. Deus é paciencioso, para Ele, um dia é 1000 anos, então Ele tem 1000 anos para trabalhar contigo. Deixa lá, Ele vai trabalhar. Estou quase encerrando. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2. Aqui mesmo do lado, né? Na minha Bíblia é do lado, não sei na tua. 1 e 2. E nós, eu e você, irmãos, não é só os homens aqui. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, né? Quer dizer que essa palavra seja em vão na tua vida. Não. Por isso que eu te digo, que eu falei, não desista, não deixe que essa Bíblia seja em vão na tua vida, porque lá do outro lado, cada pessoa tem que dar conta. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui, aqui hoje, irmãos, agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então aqui está, irmãos, né? Esse é o nosso tempo, é agora e vai ser, né? Glória a Deus. Então, para mim encerrar na parte da Bíblia, vamos lá para Romanos, e depois eu vou ler aqui uns 2 parágrafos da mensagem. Aqui Romanos capítulo 8 e capítulo 10, mas vamos ler Romanos capítulo 8 primeiro. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Graças a Deus. Eu espero que Deus ajude a vocês a compreender o que eu quero dizer nessa noite, essa é a minha oração, que Deus ajude a você a compreender aquilo que eu senti no meu coração de dizer. Romanos 8, 1 e 2, que é para mim e para você, e para aqueles que ainda desejam servir a Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Não há condenação para mim e para você, irmãos, desde que nós estejamos caminhando dentro da palavra, lutando com as nossas forças, em favor da obra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, que promessa nós temos? Então, nós somos livres, somos um povo livre, né? Já temos a nossa salvação, estamos lutando uma batalha que já foi vencida lá no Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11. Ele diz assim, Romanos, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está? Amém, né, irmãos? Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê, veja, não é a cabeça, é o coração, para a justiça, e com a boca se faz confissão
da salvação, né? Nós confessamos que fomos salvos, né? Nós falamos, eu aceitei Jesus, Jesus me salvou, nós anunciamos. Daí ele diz assim, no versículo 11, então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então não tem maneira de Satanás nos confundir, porque nós estamos crendo em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a última escritura na Bíblia, em Hebreus capítulo 4, e depois eu vou ler aqui para nós encerrar. Glória a Deus. A hora passa muito rápido, né? Mas graças a Deus por a hora passar rápido, porque assim é assim que Deus quer que seja. Versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Fica firme aí, irmão, na tua confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um que se compadece para nossas fraquezas. Eu tenho fraqueza, mas tem um que se compadece, ele me entende, ele entende você. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, que nós sabemos que foi Jesus Cristo, né? Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Então é isso aí. Nós vamos manter a nossa posição diante de Cristo, manter a nossa confiança em Cristo, e como eu disse, e Deus está nos equilibrando em todos os sentidos da nossa vida, né? E assim nós vamos caminhando, vamos lutando naquilo que Deus quer que nós façamos, né? Glória a Deus, graças a Deus. Eu marquei aqui alguns parágrafos, mas não vou ler todos que eu marquei. Eu vou ler 2 parágrafos da mensagem, deixando escapar a pressão. Parágrafo 51 e parágrafo 52. Ele diz assim, então, para nós encerrar. É muito, falando do emocional, né? Aqui o irmão Brana fala ele chega a dizer, ele diz assim, ó, que quando uma pessoa deseja estar posicionado, que ela sente aquilo no coração, que ela quer tomar uma posição, e ela sinta aquilo, ela tem que fazer, porque aquilo é um desejo, né? Não pode deixar aquilo escapar. Porque a mensagem é deixando escapar uma pressão. O que pode acontecer aqui, o irmão Brana diz assim, que por causa dos problemas e alguma coisa, Satanás pode causar uma pressão no homem, na mulher, e aquele desejo que ele tinha pode se esvaporir, né? Então é uma questão emocional, né? E ele diz assim, então, que não li aqui, mas está no parágrafo 50 que eu estou falando. E ele diz assim que quando uma pessoa, né, que ela crê, que ela está com esse desejo, e quando a palavra vem e convence ele que ele tem que tomar, que é a posição, que é isso que ele desejou e que ele deve fazer, é porque é o Espírito Santo que vai ajudar ele a fazer isso aí, essa decisão. Porque as pressões são grandes, você sabe melhor do que eu, né? Tem pessoas que são pressionadas em várias situações. Satanás pressiona, mas quando você e eu sentimos algo de Deus, direcionado por Deus, de nos achegar a Deus, vamos chegar a Deus, vamos nos manter, porque é o Espírito Santo, né? Não vamos deixar ser pressionado por Satanás. E ele diz, é muito emocional. 51. Um homem que vem a Cristo deve vir conscientemente, reverentemente. Olha, veja como Deus faz. Sobre a base do batismo do Espírito Santo, convencendo-o e mostrando-lhe que alguém morreu para salvá-lo. Vindo consciente, olha aqui, não, é coração, mente consciente,
eu e você, estou falando para mim também aqui, irmãos, vindo consciente sobre a base da palavra, crendo, aceitando a Cristo, o substituto pela sua vida. Agora eu creio que um homem que vem a Cristo, e Cristo é o nosso refúgio, e este é o refúgio do Novo Testamento, é Cristo. E um homem que vem a este refúgio que é Cristo, deve querer vir, ele deve lembrar de outra coisa, ele tem que ficar ali. Que coisa, ele não pode correr simplesmente até que os perseguidores passem, né? Eu vou esperar os perseguidores, vou esperar um pouquinho. Não faça isso, né? Então ele sair novamente, né? Ele tem que ficar satisfeito. Eu e você, nós temos que estar satisfeitos na presença de Deus, ele vai dizer aqui, né? Eu creio que se um homem com a mente normal pudesse ver que a morte estava golpeando atrás dele, e ele indo para o inferno do diabo, e pudesse encontrar um lugar de refúgio, né? E depois querer sair outra vez, né? Aquela saída, irmãos, desculpa aqui, não estou ferindo ninguém, mas o Paulo, quando você tem uma experiência com Cristo, eu não creio, irmãos, me desculpe, mas Paulo diz assim, Paulo ensina isso, eu não vou ler aqui, até não anotei, mas se você tem uma experiência com Cristo, agora você fica naquele vai e vem para dentro da igreja, não quero mais nessa igreja, daqui 6 meses, volta para a igreja, fica 1 ano, eu vou sair mais um pouquinho, eu não creio que isso é o Espírito Santo que faz na pessoa, O Espírito Santo não tira uma pessoa daqui de dentro, para levar para o mundo, não. Quando você tem uma experiência com Cristo, você tem o Espírito Santo na tua vida, você fica posicionado e satisfeito, como disse o irmão Bruno aqui, né? Você me desculpa, irmão, quando você foi iluminado uma vez, não tem por que ser desiluminado, não existe isso. Você foi iluminado pela palavra de Deus para ter vida eterna. Não ficar nessa correria. Eu vou lá naquela igreja, eu vou nessa igreja, eu vou lá porque lá tem cura, eu vou lá porque lá tem o pregador que cura. Não. A palavra de Deus, ela tem tudo para nós. Tem cura, tem salvação, tem Espírito Santo para nós. Então eu e você temos que ficar posicionado em Cristo Jesus e satisfeito. Satisfeito com essa mensagem. Não importa o que os outros digam. Mas nós temos que satisfazer o nosso coração, estar alegre. Eu creio na mensagem, eu creio na palavra de Deus, né? Eu creio no meu ministério, na igreja que Deus me deu, né? Não sair de igreja para igreja, você tem que ficar posicionado. Vamos lá, meu Deus, eu já ia... Vamos parar aqui. Daí então, continuando no parágrafo 52, ele diz assim, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vou ter que voltar. Eu creio que se um homem com a mente normal pudesse ver que a morte estava golpeando atrás dele, né? Antigamente lá o seu Carlos, lá a morte estava assim, e ele indo para o inferno, né? Do diabo, veja como Deus é bondoso, e pudesse encontrar um lugar de refúgio, que foi o que eu e você encontramos, Jesus Cristo, a palavra, e depois querer sair outra vez? Não é o nosso caso, né? Haveria algo de errado com esse homem. Agora já não sou mais eu que estou falando aqui, é o irmão Brando que está dizendo. Haveria algo errado com esse homem. E enquanto ele estiver no refúgio, ele está seguro. Quer dizer, na palavra. E se ele sair novamente, ele está sujeito aos seus assassinos. Quem? Satanás. E em Cristo temos um refúgio e estamos seguros que temos proteção da ira de Deus e da ira do inferno que está vindo contra nós. Amém, irmãos? Então nós estamos seguros, né? Enquanto nós permanecer na palavra de Deus, nós estamos seguros. Não saímos, né? Se você teve uma experiência com Deus, que você sabe quem é o teu Deus, você sabe como Deus trabalha contigo,
você não precisa sair daqui para outra igreja, para isso, para aquilo. Aí eu vou sair dessa igreja por causa disso, não, não, não. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Defeitos, todos nós temos, né? Como eu disse hoje no rádio lá. A igreja é como um hospital. O irmão Brana chega a dizer também assim. É onde vem pessoas doentes, vem pessoas com vários tipos de problema. A igreja é um lugar assim, é como um hospital. Mas assim, quem que está aqui? É o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, né? Então nós temos tudo em nossas mãos, em nosso coração. Fique posicionado na presença de Deus. Amém? Vamos orar a Deus, vamos ficar de pé e já vamos estar despedindo. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado por essas palavras que o Senhor colocou em meu coração. Ainda, Senhor, que eu não consiga expressar exatamente aquilo que eu pensei, Mas, Senhor, eu peço que o Senhor venha completar isso no coração dos meus irmãos, minhas irmãs, de cada família aqui, Senhor. Que o Senhor venha completar, que o Espírito Santo do Senhor, nesta hora, repouse sobre o coração de cada um, Pai. E que todos alcancem, segundo a medida da sua fé nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor dê a inteligência, a sabedoria, Pai, que o Senhor renove o coração dos seus filhos, Pai. Ó Deus, e assim nós vamos caminhando na Tua presença, Pai. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor não mudou, o Senhor é o que preenche os céus e a terra, e ninguém pode ficar em oculto, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada filho seu, Pai. Ó Deus, cura o enfermo nesta noite, Pai. Ó Senhor, liberta, Pai, traz bênção, traz o Espírito Santo para esta pessoa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, eu te repreendo agora pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Saia desta vida, saia deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e que haja testemunho de cura, haja testemunho, Senhor, de irmãos que saíram satisfeitos, alegres na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa o ministério aqui, nosso pastor, que estão viajando também, estão no encontro, Pai, que o Senhor abençoe a todos que estão ali, a viagem de cada ministro, de cada irmão, de nosso pastor, todos, Pai, sejam guardados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmão Lori, vem aqui. O senhor é um homem de fé e eu vou pedir para o senhor orar por esses pedidos aqui, ó. Vamos orar com o irmão Lori. Vamos levantar as nossas mãos e Deus vai atender esses pedidos aqui, ó. Vamos orar aqui. A irmã Ângela pede oração em favor do nosso filho, do Felipe, que hoje ele está de aniversário, né? E a minha sogra, a irmã Catarina, também, que hoje ela está de aniversário, né? A avó e o neto de aniversário hoje. Que bênção, né? Glória a Deus. Irmã Liliane pede oração por sua mãe Iracema, que está enferma. Irmão João pede oração em favor da sua mãe, que está de aniversário. Glória a Deus, mais uma irmã que está de aniversário. Graças a Deus, né? Vamos levantar as nossas mãos, irmãos, e Deus vai nos ajudar. Senhor nosso Deus, aqui tem chegado esses pedidos, ó Pai, uns completando anos pela graça e a bênção que o Senhor tem acrescentado nesta vida, Senhor Deus, dando saúde, dando mais um ano de vida na presença do Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor continue abençoando esses irmãos, Pai, e fortalecendo, Pai, a cada passo, Senhor Deus, que eles possam estar sempre na casa do Senhor, ouvindo com alegria a Tua palavra, Pai. Isto é sustento, Pai, para nós nesses últimos dias. Isto é força, Pai. Isso é energia que vem do Senhor, Pai. É um cumprimento, Pai, que nos últimos dias o Senhor derramaria bênção sem medida sobre o Teu povo, Pai. E aqui estão, Senhor Deus, Teu povo, e eu venho Te agradecer e orar juntamente com eles, Pai, pedindo que o Senhor ajude cada um,
Também tem chegado pedidos, Pai, de oração, pessoas que estão enfermas, necessitadas, Pai. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor desça, Pai, e venha a cada lar, a cada pessoa, Pai, e recompensa, Pai, com a saúde, com a alegria, com a satisfação, Pai. E que cada um, Pai, que ao chegar na Tua casa, Senhor, venha com alegria, Pai. Venha, Senhor Deus, com aquele coração compungido, Pai, pedindo que o Senhor venha e fale, Pai. Que quando o Senhor fala, meu Deus, nós demos ouvidos à Tua palavra, Pai. Nós colhemos os frutos, Pai. Nós alcançamos aqueles molhos que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, confirma a cada um nesta noite a sua cura, a sua bênção aos aniversariantes, Senhor Deus. Ó, Pai, leva-nos em paz, com alegria, Pai, de volta a nossos lares, meditando naquilo que nós ouvimos, Pai. Pois foi, Pai, um recheio de ensinamentos para aqueles que estão aqui ouvindo, Pai. Não tem como não se regozijar, Pai, com a Tua palavra, Pai. Ajuda, dá força ao cansado, ao desanimado, Pai. Que estas palavras que ouvimos, Senhor, levante o ânimo, dá alegria, Senhor, e nos firma cada vez mais, Pai. Pois estamos confiados no Senhor e pedimos as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Pai eterno.